Fazer aqui o exercício 1, né, da seção 10.2, as variáveis da rotação. Né? Isso é para você começar a se habituar com essas variáveis, essas grandezas que foram definidas aí, tá bom? Então ele fala o seguinte, o número 1. Um bom lançador de beisebol pode arremessar uma bola a 85 milhas por hora. Então o que é isso? A velocidade da bola, né? Então vamos anotar aqui logo. Então põe na sua cabeça aí, né? Que houve um lançamento. Então uma bola aí viajando a 85 milhas por hora. Milha, o que é uma milha, né? Milha é a unidade de distância, né? Que vale a quantos metros será? Quantos quilômetros? 85 milhas por hora, com uma rotação de 1.800 revoluções por minuto. Então, o que é isso, revoluções por minuto? Te dá a ideia de que? Velocidade angular, né? Rotações, entendeu? É a quantidade de rotações que ele está dando ali a cada minuto. É uma velocidade angular. Geralmente é o que? Radianos por segundo, né? No SI seria radianos por segundo. Aqui ele deu em revoluções por minuto. Quantas revoluções a bola realiza até chegar à base principal? Então ele quer saber um número N aí, né? Quantas? Vou chamar de N, né? N seria o número de revoluções que ele quer saber ali. O número de revoluções que a bolinha dá até chegar à base principal. Mas onde, que distância era? Para explicar, suponho que a trajetória é de 60 pés, então isso aqui é a distância, ó. 60 pés, né? Então está lançando a bola a uma distância de 60 pés. Chegar lá tem outro jogador que pega a bola. Eu não sei como é que é esse jogo, mas acho que é isso, né? Então tem uma distância aqui, a bolinha vai viajar de um ponto a outro e essa distância de 60 pés. 60 pés. Só que é o seguinte, né? A distância aqui, deixa eu chamar de D, né? A distância está em D, está em pés, né? Mas a velocidade é 85 milhas, né? 85 milhas também é distância, né? Só que é outra unidade, tá? Cuidado. Então provavelmente vai ter que converter isso aí. Vai ter que descobrir que 85 milhas são quantos pés, né? Tem que ver isso aí, consultar aí no livro ou na internet. No livro acho que tem no final, né? Acho que tem sim. Então, para simplificar, suponha, tá, ok, e aí, o que fazer, né? Tentar entender primeiro o que está acontecendo. Então você tem, para percorrer essa distância, dada a velocidade, então ele vai gastar um tempo, né, para percorrer essa distância. Chama esse tempo de ΔT. Né? Dá para determinar esse tempo ΔT? Dá, né? Se tem velocidade, tem a distância, movimento uniforme, acho ΔT, simples. Com esse tempo, se eu tenho a velocidade angular, né, você pode pensar assim, não, velocidade angular é igual ao número de revoluções, né, que é o N que a gente quer, dividido pelo tempo gasto para dar completar, né, esse número de revoluções, esse número de voltas aí, ok? Então seria isso aqui. Então a gente quer calcular, é o N, né? Então N vai ser a velocidade angular, né? Igual a velocidade angular vezes o tempo. Entendeu? Então a gente vai fazer essa conta aí. Então o ômega a gente tem, 1.800 revoluções por minuto. O tempo a gente não tem. Mas foi dada a velocidade e a distância, né? Você pode considerar então, né? Você considera assim, né? Ó, movimento uniforme. O movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, a gente pode aplicar as funções orais do movimento uniforme, ou simplesmente a definição de velocidade, né, média, no movimento uniforme. A velocidade média é igual à velocidade instantânea, e essas duas, então, no movimento uniforme é o que? Δx sobre ΔT, né? Aqui o Δx, o deslocamento, ele está caminhando só num sentido, né? Uma bolinha caminhando só num sentido, é simplesmente a distância que a bolinha percorre dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Aqui apareceu o tempo, tá vendo? A gente quer o tempo para jogar na primeira equação aqui, tá vendo? A gente quer esse tempo aqui para jogar na primeira equação, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai pegar, achar, né, o tempo aqui, ó. Então ΔT é igual a, bom, ΔT vai ficar D sobre V, D sobre V. Então é isso.
Então a gente achando o ΔT aqui, a gente leva, né? Então essa equação 2, a gente leva lá na equação 1. Vou chamar essa aqui de 1, né? E essa aqui de 2. Então vamos substituir os dados. Vamos substituir aqui o ΔT. Vamos escrever aqui. ΔT vai ser igual distância sobre velocidade. Aí surge um problema, né? A distância em pés, velocidade 805 milhas por hora. Vamos transformar essa velocidade aí. Então vamos fazer isso. Vamos converter a velocidade primeiro para jogar aqui na equação. Então vamos convertendo. Eu vou botar o tipo para não ficar aquele monte de equação perdida aqui. A gente põe uns títulos, entendeu? Eu sugiro isso a vocês, né? Então o que eu vou fazer agora? Converter ou transformar, né? Converter. Eita carrancho, pelo amor de Deus. A letra já era feia, né? Escrevendo em tela assim, não tem costume. Também, né? Treinar caligrafia, hein? Pelo amor de Deus. Converter o que? Vamos ver qual unidade? Tá lá, né? 800 milhas por hora, vamos transformar, aqui aparece minuto, tá vendo? Tempo em minutos e distância aparece em pés, entendeu? Então o que a gente faz? Lá na velocidade a gente converte a milhas para pés e a hora para minuto, entendeu? Converter, então, ela é milha, né, por hora para o que? Uma milha, eu vou transformar para pés, então para pés por minuto. Então é isso que a gente vai fazer, entendeu? Converter a unidade de velocidade em milhas por hora para pés por minuto, para depois casar tudo, tá vendo? O que é a distância em pés, né? E o tempo aqui em ômega dado em minuto. Então a gente pega aquela primeira lá, converte tudo para milha, converte para distância em pés, e o tempo, hora, a gente converte para minuto. Então vamos fazer isso. Então são quantas milhas? Aí vamos voltar lá, aí tá, 85. Então vamos ficar o seguinte, ó. Então 85 milhas por hora. Vou escrever até de outra forma, vou escrever assim, ó. Milhas por hora, né? Nesse formato assim, mais de fração mesmo, né? 85 milhas por hora. Cada milha, aí a gente tem que consultar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Cidade. No final do livro acho que tem uma tabela com essas unidades, né? Equivalência entre as unidades de medida, né? Você pode tentar achar aqui. Senão você vai na internet como eu estou fazendo. Ó, tá dizendo que um pé é igual. Não, eu quero o contrário, né? Eu quero. O que eu quero mesmo? Uma milha para pés. Deixa eu achar aqui. Anotei já isso em lugar? Não, né? Ah, não. Ainda não. Tem que achar então. Deixa eu procurar aqui só um minutinho. Pé, uma milha que eu quero, né? Uma milha são quantos pés? Milha para pé. Vamos digitar isso aqui para ver se aparece. Eita, 5.280 pés. Então, uma milha são 5.280. Então, 85 vezes. Então, no lugar de uma milha, eu vou escrever 5.000. Quanto é que é? 280. Confere aí. Dividido agora. No lugar de hora, isso aqui é pés, né? No lugar de hora, uma hora, eu vou escrever o quê? Minutos, 60 minutos. Então, eu vou dividir por 60. Entendeu? Aqui, então, vai ficar por minuto. Entendeu? Então, o que era hora passou a ser minuto, o que era milha passou a ser pés. Então, conferir que esse é isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Um pé igual a milha. Deve ser isso mesmo, não estou achando outro não. Conversão de milhas para pés. Nossa senhora, minha escola escreve de uma forma estranha. Mas tá bom, é isso aí. 5.280. Agora vamos fazer essa conta aí, né? Para converter. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui 85 vezes 5.280 igual 448.800. Será que é isso mesmo? Dividido por 60.
igual a 7.480. Então isso aqui equivale a 7.480 pés por minuto. Isso é o que? A velocidade. Então vamos lá. Achamos a velocidade agora em pés por minuto, leva para a equação 2. Então vou escrever aqui. Substituindo na equação 2. Aqui é o seguinte. Delta T é igual. Deixa eu ver aqui. Onde que paramos? Está lá, equação 2. Delta T é B sobre V. Distância 60. Velocidade 7.480. Eita, tá muito garrancho isso aqui. Deixa eu diminuir essa letra. 60 sobre 7.480. Vai dar uma fraçãozinha pequena, né? Ou seja, é muito rápido, né? Claro, né? A velocidade é altíssima, né? Faz ali, ó. Olha a velocidade do bicho, ó. 85 milhas por hora. Rapaz, isso aí é muito rápido. Uma bola, né? É muito rápida a velocidade. Então o tempo para percorrer 60 pés, né? 60 pés são o quê? Dá 20 metros, né? Por aí. Então não é muita coisa, né? Um pé em torno de 30 centímetros, né? Então 60 pés vai dar menos de 20 metros, acredito, né? Então vai dar 60, numa velocidade daquela, vai dar um valor, um tempo, né? Ou seja, muito rápido, né? Atacada entre o momento da batida e até a bola atingir o alvo lá. Então 60 dividido por 7.480 deu 0,080. A gente pode escrever isso aqui como sendo 8 vezes 10 a menos 3 segundos, ou 8 milissegundos, ou 8 milésimos de segundo. Entendido? Então tá, aí o que eu faço? Temos o tempo, então a gente já achou na equação 2 aqui, tá vendo? Achamos o tempo aqui na equação 2, né? E agora vamos lá para a equação 1. Então vamos lá. Para a equação 1 agora. Então, novamente, né? Eu vou escrever só assim para resumir, né? Substituindo pontinho na... Eu troquei de letra já. Vamos continuar. Começou com garrancho, termina com garrancho. Então, vamos lá, eu só vou substituindo na equação 1. Então, substituindo, né, esse resultado na equação 1, como é que fica? Então, volta lá na equação 1. Ó. N ômega delta T. N é igual a ômega dividido por delta T. Isso é o que? Ômega 1800, né? Então, 1800 é o que? Qual unidade? É só para você lembrar lá, ó. Revoluções por minuto. Vezes, não, dividido, né, pelo tempo. Dividido pelo tempo. O que eu estou fazendo aqui? É ômega n sobre delta t. O que eu estou fazendo aqui? Está caducando. Nossa, é ruim usar assim, não é bom no quadro, né? Vou ficar voltando lá. É ômega é n sobre delta t, né? Entendeu? Ômega é n sobre delta t. Então, espera um pouquinho que deu um problema aqui. Ômega é igual a n sobre delta t. Então, o que a gente quer é o n. Entendeu? Isso aqui vai ser igual a ômega vezes delta t. Entendido? Caducou, mas voltou para o normal. Então, n ômega, né, são 1800 revoluções por minuto vezes o tempo delta t. Cadê o tempo? 8 vezes 10 a menos 3. Então, n foi quanto? Vamos ver aqui, né? Um pouquinho, né? Estranho.
Será que eu fiz? Vamos ver. Ah, tá, já sei aqui. Aqui não é segundo não, tem um erro aqui. Que aqui é pés por minuto. Então esse aqui não vai dar em segundo não. Então já ia perder ponto, ó. Minuto, tá vendo? Já ia perder ponto, meu amigo. Então uma fraçãozinha de nada, né? Isso é, vamos conferir aqui, voltar aqui na conta aqui. Tempo em minutos porque a velocidade está em minuto. Ok, é isso mesmo. Velocidade em minutos. 7.400 pés por minuto. A distância sobre 60 pés de 7.400. Rapaz, velocidade altíssima. Então deu 8.003 minutos. Ok, então vamos lá. Agora vamos dividir aqui, então 1.800 vezes 8 é igual a 14,4. Então isso aqui vai ser 14,4. O que? Revoluções, né? Número de revoluções. Então é só colocar aí 14 revoluções. Isso em quanto tempo? 14,4 revoluções. Tá dando um valor alto, né? Vamos conferir esse negócio. Ah, tá certo, né? Porque são 1.800 revoluções em 1 minuto. Né? O tempo aqui é como se fosse 8 vezes 10 menos 3, está perto de ser de um centésimo, né? Um centésimo, é isso mesmo, um centésimo, aproximadamente um centésimo de minuto, né? Então é 1.800 sobre 100, dá 18, né? Se fosse um centésimo, se o tempo fosse um centésimo de minutos, daria 18 revoluções. Como é um pouquinho menos, né? Na verdade 0,8 centésimo, um pouquinho menos dá 14,4 revoluções. Entendeu? Porque em 1 minuto ele dá 1.800. Isso aqui que não é 1 minuto, né? É cerca de 8 milésimos de minuto, né? Então a fração dá só 14,4. Tá bom? Então é isso mesmo. Tá ok, esse foi o número 1. Vamos fazer agora o número 2. 2 não, né? Vamos fazer o 1 da próxima sessão, né? Deixa eu ver aqui, ele falou sessão 10.3, ele não fez, ó, 10.2. Sessão 10.3 não tem nada, né? Já pulou para 10.4. Então aqui ele fala o seguinte, né? Rotação com aceleração angular. Veja que o exercício que a gente fez, o anterior, o 2, o 1, né? Tinha rotação ali, mas a velocidade angular constante. Aqui já tem uma aceleração. Então vamos fazer um desse exemplo aqui, né? Aí você tem outros depois para vocês resolverem. Então exercício 9 no caso, né? Problema ele chama, né? Problema 9. Problema 9. Um disco inicialmente girando a 120 radianos por segundo. Então o que é isso? Inicialmente girando, então esse dado se refere ao instante inicial, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vamos botar os dados aqui, assim, ó, é ômega, né, porque está girando, então aquele é a velocidade angular, então vou chamar de ômega zero, tá? Se refere à velocidade angular inicial. Esse é o problema anterior, deixa ele quieto aí. Então a velocidade angular é igual a 120 radianos por segundo. Veja que no problema anterior foi dado na unidade revoluções por segundo, lembra? Então, agora é radianos por segundo, é diferente, né? Você tem ideia de quantos seriam 120 radianos? Aí você tem que lembrar que uma volta completa, né, no círculo são quantos radianos, né? Uma volta completa. São 2π radianos, concorda? Meia volta é π radianos, uma volta completa é de 2π radianos. Se você multiplicar o 2 por π, quanto é que vale π? 3,14 aproximadamente, né? Dá 6,28 radianos. Então, uma volta completa significa o quê? 6, aproximadamente, né? 6,28 radianos. Ali são 120 radianos, ou seja, são muitas voltas, né? Então vamos dividir aqui só para a gente já saber, ó, 120 dividido por 6,28 radianos, que equivale a uma volta completa, deu em torno de 19,1, ou seja, cerca de 19 voltas. Então essa velocidade angular aí equivale a aproximadamente 19,1 revoluções por segundo. Então a velocidade
né, em relativa à rotação, que eu considero alta, né, uma coisa, ela está girando bem rápido, né. Então esse disco tem essa velocidade inicial, é freado com uma aceleração angular constante de módulo 4,0 radianos por segundo. Então tem uma aceleração aqui, ó, chamamos de alfa, que é igual a 4,0, ok? Radianos por segundo ao quadrado. Isso é o alfa, beleza. Letra A, quanto tempo o disco leva para parar? Aí aqui a mesma ideia que você usou lá no movimento uniformemente variado para translação, lembra? Uma partícula, né, viaja sobre o eixo X com aceleração tal, velocidade inicial tal. A mesma ideia, né? Lá você usava, por exemplo, aquele que é quanto tempo o disco leva para parar. Como foi dado velocidade de pé de tempo, foi dada a aceleração também, você já vai pensar nessa função aqui. Só que eu vou escrever primeiro para movimento de translação. Ó. V igual a V0 mais AT. Lembra dela? Então, a única coisa que você vai fazer aqui é pegar as variáveis lineares e transformar para angulares. Então, você vai pegar o V, vai virar ômega, o V0, ômega 0, e o A é alfa, entendeu? Mas é mesmo, porque o movimento, ele fala aqui, ó, a aceleração angular constante, entendeu? Então, o movimento circular ali, está girando, né, um movimento de rotação com aceleração angular constante, ok? Aí você precisa saber e estar atento a isso. E você já conhece, né, as funções, então é só aplicar. Então o que ele pede? Qual o tempo o disco leva para parar? Se ele para, então a letra A aqui, né? Se ele para, o ômega final, né, o ômega no momento de parar, vai ser 0, né? E a velocidade inicial foi dada, 120. Então ômega 0 é igual a 120 radianos por segundo. Estou repetindo aqui. E o alfa foi dado, 4, né? 4,0 radianos por segundo ao quadrado. Então isso tudo foi dado, ok? Está aqui em cima. Tá? Então a gente vai só substituir na equação. Vamos lá então. Então quem é ômega? 0. Tá? Substituindo na equação, dá 0. Quem é ômega 0? 120. Quem é o alfa? Alfa é 4, mas 4 ele está okay, positivo. Como está a velocidade inicial é positiva, ó, tá vendo? Vou botar um mais para chamar a atenção disso. Então, como ele está desacelerando, a aceleração tem sinal contrário ao da velocidade, entendeu? Está ao contrário, está se opondo, né? Não está fazendo a velocidade aumentar de modo, está fazendo a velocidade diminuir. Então, se a velocidade é positiva, para esse valor em módulo diminuir, inicialmente, né, diminuir, você vai ter que colocar a aceleração negativa, entendeu? É isso que você tem que lembrar. Deixa eu apagar esse mais aqui. Então, beleza. Então aqui vai ficar... Opa, apaguei e ficou ali ainda. Eita, deixa eu ver. Pronto. 120 menos alfa. Quanto é que é alfa? 4, né? 4T. Pronto, tá aqui, ó. Com isso você calcula o tempo, né? O instante final. O instante inicial você está precisando do 0, né? Tá? Então quanto é que fica aqui? O instante final vai ser igual a 120 sobre 4, 30 segundos. Ok? Aqui as unidades já estão todas no SI, né? Então não precisa converter nada. 30 segundos. Aqui lembre-se que a gente está considerando, né, que T inicial é igual a 0. Quando você escreveu essa equação nessa forma, tá vendo? Nessa forma aqui, você já está dizendo que o T inicial é igual a 0. Então no problema você tem que fazer assim, né, de acordo com... Porque a fórmula mais geral é essa aqui, ó, T menos T0. Entendeu? Então quando você escreve dessa forma, sem o T0, você já está dizendo que você está adotando o T inicial igual a 0, tá? Muito cuidado com esses detalhes aí. Então tá, letra A é isso. Letra B. Qual é o ângulo total descrito pelo disco durante esse tempo? Então, novamente, o ângulo total descrito pelo disco, você vai supor, né, que ele partiu do θ0 igual a 0, ou simplesmente você vai calcular o Δθ, né? Então, novamente, ele quer qual o ângulo total descrito, ele quer o deslocamento angular. E se ele pedisse um deslocamento linear, como é que você faria se fosse um movimento retilíneo? Você lembra? Como é que você faria? Para escrever o deslocamento linear. Fosse não, uma partícula caminhando numa reta, né? Ele pedisse assim, qual o deslocamento da partícula? Se eu usar o que, né? Tem aquela função assim, não? X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2.
essa é uma das funções que você pode usar, né? Então, como ele, né, usar no movimento retilíneo, tá? Depois a gente vai converter para o movimento de rotação, tá bom? Movimento retilíneo isso aqui, tá? Então, o que você ia querer aqui? X menos x0, entendeu? Esse seria o seu o ângulo descrito, não o ângulo, né? O deslocamento linear que você desejaria se fosse um movimento retilíneo, por exemplo, ou se estivesse trabalhando com as variáveis lineares, ok? Então é isso aqui. Então vamos converter agora, né, para a função com variáveis angulares. Então você ficaria assim, ó, θ menos θ0, vamos usar assim, θ0 é igual, V0 passa a ser ômega 0, tá? Mais o A é alfa, T ao quadrado sobre 2. É isso, né? Ele quer qual o ângulo total descrito. O ângulo total é esse θ menos θ0, entendeu? Então, qual é o ângulo total descrito pelo disco durante esse tempo? Porque ele me falou em qual o ângulo inicial, né? Então, ele quer saber esse ΔT. Se tivesse falado do ângulo inicial, você pode dizer qual o ângulo final, né? Que localiza, né, esse disco. Mas entenda que é o θ menos θ0. Então, o que você faz para calcular esse ΔT aí? Só substituir os valores na equação. Você tem esses valores? Vamos conferir agora. Vou pular um link, tá? Senão vai ficar muito embolado, né? Então, vamos calcular esse ΔT que ele quer aí. Ômega 0 nós temos? Temos, né? 120 vezes o tempo é 30, né? Porque qual é o ângulo total descrito por ele durante esse tempo. Então, é o tempo que você calculou na letra A. Então, é vezes 30 mais, aqui no caso não vai ser mais, né? Porque a aceleração, lembra-se que está diminuindo, né? Está desacelerando, então é menos. O módulo da velocidade está diminuindo, então desacelera. Se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Se a velocidade fosse negativa, a aceleração seria positiva, para dizer que está desacelerando, entendeu? Quando está acelerando, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Quando está desacelerando, velocidade e aceleração têm sinais contrários. Isso você tem que ter em mente. Então, qual é o alfa? Foi 4, né? Está aqui, ó, 4. 4. Então, você coloca aqui 4 sobre 2, 2t ao quadrado. Já dividir por 2 ali. Ah, não, t ao quadrado não, né? A gente já tem o valor de t, já coloca logo ali. Vezes 30 ao quadrado. A aceleração já dividi aqui, tá? 4 sobre 2, 2. Só fazer essa conta agora, então. ΔT é igual a 120 vezes 30. Rapaz, vai dar grande isso, né? 3.600. 3.600 menos 900, 1.800 aqui, né? 1.800. 30 vezes 30, 900 vezes 2.800. 120 vezes 10, 1.200 vezes 3, 3.600. Então vai dar ΔT é igual a 1.800 o que? Qual a unidade disso? Você está usando aqui, tá vendo? Velocidades em radianos por segundo, aceleração em radianos por segundo ao quadrado. Você está no sistema internacional, então o resultado do ângulo só pode ser em radianos. Resolvido, então, o número 9. Até a próxima. Vamos fazer então o exercício 33. Calcule o momento de inércia de uma roda que tem uma energia cinética de 24.400 joules quando gira a 602 revoluções por minuto. Então vamos lá, 33. Então ele quer que você calcule o momento de inércia. Você tem que lembrar, né, que na translação você tem o que? Você tem que a energia cinética de uma partícula é igual a mv ao quadrado sobre 2. Quando você está tratando um movimento, né, de um corpo rígido, né, um corpo que tem uma extensão, aí, não é uma partícula, e esse corpo está girando, aí você tem que a energia cinética desse corpo, quanto gira, vai ser igual ao seu momento de inércia, vezes ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, sobre 2. Então são similares, tá vendo? Só no lugar da massa você vai escrever momento de inércia, né, porque você lembra que quando você tem um corpo girando, né, a inércia desse corpo depende de como que a massa se distribui em torno do eixo de rotação. Entendeu? Você pode ter dois corpos com a mesma massa, mas com momentos de inércia diferentes um do outro, porque a massa se distribui, o formato do corpo é diferente, né, em relação ao eixo de rotação. Tá bom? Então essa inércia mede isso, né? A inércia mede a tendência que o corpo tende a ficar em equilíbrio. Então quanto maior a inércia,
maior dificuldade você vai ter para acelerar, para dar uma determinada aceleração àquele corpo, entendeu? E no caso de você girar um corpo, essa dificuldade de você girar vai depender também não só da massa do corpo, mas como que a massa se distribui em torno do eixo de rotação, entendeu? Não depende só da massa do corpo. Então, por isso que não é só colocar massa ali, né? Você tem que botar esse I. A gente viu anteriormente, quando a gente escreveu, né, a energia cinética do corpo, que aparece essa expressão, né? Que depende exatamente da distribuição de massa, que a gente chama de momento de inércia. Tá bom? Então é isso que a gente vai calcular. Só que você calcula o momento de inércia, então é direto, né? É só você pegar aqui, ó, vamos escrever a expressão aqui primeiro, I, que é o momento de inércia. Da primeira expressão você tira, né? Que o I vai ser 2 vezes a energia cinética dividida pelo quadrado da velocidade angular. Ok? Então vamos lá. Só que aqui a energia é dada em joules e diz que a rotação é 602 revoluções por minuto. O único cuidado que você vai ter aqui é transformar, né, essa velocidade angular, que é de 602 revoluções por minuto, em uma unidade do sistema internacional, no caso é radianos por segundo. Então você vai fazer o seguinte, ó, 602 revoluções por minuto vai equivaler a quantos radianos por segundo? Então vamos lá. Primeiro, cada volta, vai transformar uma volta, corresponde a 2π radianos, né? Então 602 voltas corresponde a 602 vezes 2π radianos, que cada volta corresponde a 2π radianos de ângulo. Você já converteu, né? Você pegar esse número de revoluções aí, só multiplicar por 2π que você vai ter um ângulo, né? Porque cada volta corresponde ao ângulo de 2π radianos, entendeu? Então é só multiplicar 602 vezes 2π. 1 minuto são 60 segundos, então você vai dividir aqui por 60. Então essa é a velocidade angular em radianos por segundo. Tá bom? Então o cuidado que você tem que ter é esse, né? O resto é substituição simples, né? Então fica assim, I, que é o momento de inércia, vai ser igual. Bom, a gente pode até fazer esse cálculo de ômega aqui logo, né? Vamos tirar esse ômega aqui logo. Para não ficar transportando esse monte de número aí. Então vamos fazer essa conta aí. 602 vezes 2 vezes π dividido por 60. 63. Então isso aqui deu 63 radianos por segundo. Tranquilão? Tá. Esse é o ômega. Agora a gente vai substituir lá na expressão. Então, substituindo esse resultado na equação 1, ok? Só escrever ali. Então vai ficar o seguinte. I igual. Tem os outros resultados também, né? K. Qual é o valor de K? Está aqui, né? Energia cinética 24.400. 24.400 joules, já está no SI. Dividido por ômega ao quadrado. Então vai dar 63 ao quadrado. Então agora novamente é só fazer conta. Vamos lá então. 2 vezes 24.400 igual 48.200 dividido por 63 ao quadrado. 12,29. Vai botar 12,3. 12,3. Qual a unidade disso? E aí? O que você acha? Só se lembrar lá, né, de como é que você faz o momento de inércia, né? É a massa vezes o raio ao quadrado, certo? Massa em quilograma. O raio, a distância ao quadrado, aqui todo mundo está no sistema internacional, né? Quilograma, metro quadrado, entendeu? Vezes metro quadrado. Não tem um nome próprio, não. É só colocar isso aí mesmo. Então esse é o valor de I. O 34 você tenta fazer. Ok? Até mais.